Sejam muito bem-vindos ao Tax Tech, o podcast da BMS Consultoria Tributária. Temos o compromisso de trazer sempre convidados ótimos, maravilhosos, amigos da casa e desmistificar a questão tributária e hoje contábil. Então, por favor, não deixe de seguir a gente em todas as redes sociais, coloca o sininho, coloca para compartilhar, manda no grupo da família, que este podcast eu tenho certeza que vai ser quente. Hoje a gente está com um convidado amigo da casa, Fernando Santos. E sabe, Fernando, muito obrigado por estar aqui conosco. Prazer é meu, eu que agradeço o convite. E sabe que o Fernando foi um dos primeiros convidados que veio na minha cabeça quando a gente inventou essa história do podcast. E a gente estava tentando agenda há muito tempo e a gente conseguiu. Obrigada. Conseguimos ir bem cedo, né? Ainda bem. A hora que for, a gente está disponível para ter essa troca. Então, obrigada. Mas já vamos começar. Fernando, conta um pouquinho da tua carreira, mas o Fernando, ele tem um skill muito diferente. A gente não encontra no mercado pessoas que tenham esta visão, que além do contábil, tem o tributário. Porque a gente, da consultoria tributária, vou te confidencializar. A gente faz muita reunião e normalmente quem é o nosso cliente é o CFO, o diretor jurídico. E quando a gente tem que conversar com o contador, a gente sente normalmente uma certa resistência. Contigo, tu tens uma cabeça muito recuperadora, uma cabeça muito para frente, tá sempre à frente das matérias que estão aí no mercado. Me conta um pouquinho da tua carreira, como que chegou a esse mindset aí perfeito? Bom, eu trabalho com contabilidade há muito tempo. Eu tive a sorte de trabalhar numa empresa nacional, onde eu comecei a enveredar pelo caminho contábil e eu fui para um escritório. Né? Eu costumo verbalizar para as pessoas que você trabalhar no escritório é interessante porque vai ser o seu laboratório. Tá? Imagina, eu trabalhava numa construtora, eu lidava com certo tipo de contabilidade e de impostos. E quando você vai para um escritório, você tem a oportunidade de trabalhar com empresas que são optantes pelo simples, pelo lucro presumido, pelo lucro real. Né? Nós temos 4 regimes tributários, mas os 3 que nós usamos é esse, porque ninguém quer ir para o arbitrado. Então eu tive essa oportunidade, tive essa sorte. E aí eu me formei em contabilidade e veio uma pós-graduação em direito tributário. E aí eu comecei a me interessar pela parte tributária também, tá? Apesar que eu sempre verbalizo em aula para os meus alunos. A contabilidade ela é muito mais do que uma entrega de obrigações acessórias. Exatamente isso. Eu vi um post teu recente, porque a contabilidade ela é vista apenas assim, eu entrego lá a minha documentação e espero as guias chegarem. Não é isso? E ela tem também um viés estratégico dentro das empresas. E ainda mais hoje, que nós estamos usando as normas contábeis, que elas foram equiparadas às normas internacionais, né, depois que nós tivemos aí a criação do CPC, do nosso Comitê de Pronunciamento Contábil. Então, hoje, uma empresa que segue as normas contábeis, por mais que ela seja uma microempresa, e nós temos um pronunciamento contábil específico para microempresas, que é o PME, que, se não me falha a memória, tem 35 seções. Então, você pega a seção 17 do pronunciamento contábil de micro e pequenas empresas, ele tem 17 páginas, se não me falha a memória, e o nosso pronunciamento contábil CPC 27, que é o full, que é o completo de imobilizado, ele tem 10 páginas a mais. Mas o que eu costumo dizer? Se você seguir o pronunciamento contábil de pequenas e médias empresas, a tua contabilidade ela vai estar mais preparada para o dono da empresa poder tomar decisão. Por exemplo, não faz sentido nenhum, tá? E aí eu vou usar o regulamento de imposto de renda, agora nós vamos entrar aí na parte contábil e tributária. Não faz sentido nenhum você fazer a contabilização de um veículo e depreciar ele com base no regulamento do imposto de renda. Se você pegar o RIR, o nosso decreto 9.580 do regulamento do imposto de renda, a tua empresa é optante pelo lucro real,
Você vai fazer a depreciação do veículo em 5 anos. E aí, o dono da empresa, ele tem lá o balanço dele, ele pega lá um veículo por 100 mil, primeiro ano você deprecia 20, daqui 5 anos, no imobilizado dele está 0. Porque você tem 100 mil de veículo e 100 mil na conta de depreciação, você não tem imobilizado, é o dono da empresa, mas espera aí, o meu veículo não vale mais nada? Vale. E por que aqui está 0? Porque eu não segui o CPC 27. Não faz sentido. Não faz sentido. A gente vê também muitas multinacionais que dão os carros para seus executivos. Não é uma benesse, né? É um tratamento tributário, não é isso? Esse também é um assunto interessante, porque aí a gente vai também para o decreto 9.580, e eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: você está fazendo uma apuração do lucro real, imposto de renda e contribuição social. A norma, ela fala que a despesa ela tem que ser essencial e necessária para o negócio. Você não precisa de uma Mercedes para o CEO da empresa. O que isso tem a ver com o negócio? Então, essa depreciação ela não é dedutível. Você tem que adicionar. Tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Então assim, depende. De repente, o senhor precisa de uma Mercedes. Mas, Fernando, a gente gosta muito de conversar contigo, que está sempre à frente das novas matérias. E a gente sempre tem uma discussão muito rica. Além de ser um cliente querido, também de um pensamento estratégico. E eu queria entender como que explica a cumulatividade para um gringo. Me conta, me explica como que... Fala, meu filho, deixa eu te explicar, sabe tudo que vocês aprenderam, agora vai mudar na reforma tributária. Então, primeiro assim, esqueçam tudo que aprenderam, vai começar tudo novo, mas explica como é que a acumulatividade, a não cumulatividade, como é que explica para um gringo? Eu acho que só não a acumulatividade, mas outras coisas também. E isso é uma coisa normal. Se não me falha a memória, no mês passado eu tive uma reunião com uma moça da Alemanha e eu tive que explicar isso para ela. Foi bem interessante. Uhum. Eu já fiz explicação para o pessoal da gringa, né, como dizem os filósofos, aonde eu tenho lá uma apresentação e explico como que funciona o simples, como que funciona o presumido, como que funciona o lucro real. E eu tive uma questão da acumulatividade, não só pela questão da empresa ser optante pelo lucro real ou lucro presumido, mas também no regime híbrido, misto. Uhum. Porque eu tenho um negócio onde eu tenho um serviço com código 702, tá? Que é um serviço equiparado à construção civil. Uhum. Quando nós pegamos a 11638, por mais que a empresa seja optante pelo lucro real, quando ela tem esse serviço equiparado à construção civil, ele deve ser cumulativo. Não cumulatividade, você tributa o PIS e COFINS a 9,25, 1,65 do PIS e 7,6 da COFINS. E na cumulatividade, 3,65. 3 da COFINS e 0,65 do PIS. Porém, onde que está a sacada? Aí a questão da reforma tributária também me assusta um pouco. Porque quem é prestador de serviço, ele tem direito a créditos, tá? E aí quando a gente pega questão da não cumulatividade, tem coisas que são preto no branco. As empresas optantes pelo lucro real podem se creditar de PIS e COFINS sobre aluguel pessoa jurídica. Uhum. Não tem dúvida. Você não tem dúvida. Se o aluguel for pessoa física, você não se acredita. Agora, as empresas optantes pelo lucro real podem se creditar de PIS e COFINS sobre insumos. Me defina insumo, né? É aquilo que é essencial e é relevante. Me explica a essencialidade e relevância. A gente acabou de falar que a Mercedes pode ser... Né? Exatamente. Pode ser importante. A Mercedes pode influenciar ou não, né? na venda ou não. Então, assim, aí eu peguei um caso desse. E para eu explicar isso para a pessoa lá da Alemanha, que eu numa empresa, eu tenho uma receita que é cumulativa e outra que é não cumulativa. E como que eu explico para ela, e vou usar o termo em inglês, que eu me acredito de PIS e COFINS sobre Cost of Materials, ou Other Operating Expense? Como? Falei, olha, aqui é o seguinte, essa parte do meu negócio, tá, e eu faço
método direto, porque quando nós estamos falando de PIS e COFINS no regime misto, você tem a opção de fazer por proporcionalidade, que é rateio, ou pelo método direto. A maioria vai pelo rateio, tá? O pessoal pega a proporcionalidade sobre o faturamento. E aí, grande sacada aí pro pessoal, né? Isso também é um planejamento tributário. Porque você pode, durante o ano, né? Você vai começar o ano, você escolheu um método, você vai nele até o final. Quem disse que é melhor pela receita? Porque você não tem uma contabilidade por cento de custo. Quem disse que a contabilidade por cento de custo ela é só para tomada de decisão? Porque se você faz uma contabilidade convencional, se você não sabe de onde vem o seu dinheiro, o lucro que você tem por segmento, por negócio ou por cliente, você não toma a melhor decisão. Então, deixa eu pegar esse teu gancho. Mas, pessoal, vamos lá. Você não toma, só para eu não perder o raciocínio, você não toma a melhor decisão. Mas, além de você ter a contabilidade por cento de custo, que é a linguagem, a contabilidade é a linguagem dos negócios, você também aí tem a oportunidade de saber, pelo regime misto, quando eu tenho PIS e COFINS não cumulativo e cumulativo na mesma empresa, é melhor direto ou indireto? E aí, eu explicando lá para a moça da Alemanha. Né? É óbvio que ela ficou confusa. Se o brasileiro fica. Mas ela pegou e falou, mas eu lembro quando você fez a primeira explicação que você falou que o PIS e COFINS, quando é 3,65, é a empresa do lucro presumido, mas jamais que eu imaginaria que numa empresa que é optante pelo lucro real, eu posso ter os dois. Pode. Pode ter os dois. E aí eu tive que explicar para ela por que eu não estava fazendo pelo faturamento. Por que para nós era melhor fazer por cento de custo? Tá? Porque era mais vantajoso. Então eu faço aquela opção lá no começo do ano e mantenho ela até o final. Pode ser que no ano seguinte, pode ser que mude, que vai ser melhor para mim fazer por rateio. Então realmente é muito difícil explicar isso. Olha só, e você sabe muito bem, né? Eu meio que virei um tax recovery. Então a gente trabalha muito com recuperação de impostos. E aí o que acontece? Quando você recupera um imposto, para você explicar para os caras também é muito difícil. O que é o INSS? Aí aqui eu vou simplificar. Eu tenho lá 28,8% de INSS, sendo que 20% é INSS, 3%, que é o RAT, pode ser 1, 2 ou 3, e a gente ainda tem o FAP, que vai ser agora dia 30 de setembro. Exatamente. E eu tenho 5,8% de terceiros. Tá? Aí dentro dos 5,8%, existe uma tese de que você só vai pagar o salário, o INSS, sobre 20 salários mínimos. Aí imagina uma empresa que tem uma folha de 10, 20, 30 milhões. Quanto é 5,8%? E aí nós tivemos, né, o voto da nossa ministra Regina Helena. E aí os contribuintes que tiveram o ganho, né, que ganharam a ação, que beberam água limpa, se beneficiaram dos efeitos de modulação. Tá? Ou seja, a tese não foi para frente, mas nós tivemos aí o efeito de modulação. E aí dentro desses 5,8, 3,10 está ok, 2,70 ainda é meio nebuloso. Ninguém sabe ainda. Pô, aí os caras vão ficar loucos. Vamos pegar aqui, já que a gente está falando de INSS, verbas indenizatórias. Tá? 3 verbas pacificadas, 1/3 de férias, aviso prévio e os 15 dias de afastamento. Tá? Nós tivemos aí um RESP, tá? Uma decisão em repercussão geral, ótimo. Os contribuintes entraram com isso, o STJ se pronunciou, dizendo, né, que estava ok. O STF não interferiu nisso. Porém, se não me falha a memória, quando foi em 2020, nós tivemos aí uma decisão onde o STF julgou que 1/3 de férias é constitucional. 15 de setembro de 20. Olha aí, é constitucional. Pô, aí eu fiquei apavorado. E muita gente, como tinha certeza disso, acabou provisionando esse valor e alguns, menos conservadores, inclusive fizeram a compensação desse valor. Mais uma dica aqui.
não existe provisão de ativo contingente. CPC 25. Exatamente. Você só provisiona um ativo quando você tem certeza. A gente não tem certeza de muita coisa aqui. No Brasil, então. Eu não gosto nem de falar no Brasil, mas a gente não tem muita certeza. Porém, uma das garantias que nós temos para poder fazer o lançamento contábil é o trânsito em julgado. Que hoje já não temos mais a força da coisa julgada. Exatamente. Então olha... As regras eram anteriores à questão da queda da coisa julgada. Então olha onde nós estamos, olha como é complicado. E essa insegurança jurídica, já que a gente está falando aí do povo da gringa, acaba afetando tudo isso também. E graças a Deus, no dia 12 de junho, dia dos namorados, nós recebemos aí um presente que os contribuintes, quando a gente fala da questão de 1/3 de férias, eles foram beneficiados com o efeito de modulação. Graças a Deus. Então, 2 perguntas. Primeiro, eu queria te trazer assim, um questionamento para a gente colocar aqui na mesa. A gente vê hoje, eu não conheço nenhum empresário que fala assim, acorda dia 20, dia 25, fala, nossa, que dia maravilhoso. Hoje é o dia de pagar o imposto. Hoje eu estou feliz. Hoje é o meu dia mais feliz do mês. Não conheço nenhum empresário que faça isso. Nenhum empreendedor. Todo mundo paga o imposto. Muito furioso. Muito brabo. E como é que é feito o imposto no Brasil? A Receita, o governo, exaram milhares de instruções normativas, leis complementares, leis ordinárias, pareceres da procuradoria e tal. Eles sabem quanto que vocês têm que pagar, qualquer empresário tem que pagar de imposto. Ele não te conta. Ele pede para a tua contabilidade. Vocês têm que ter uma contabilidade, que ela tem que ter o conhecimento de todas essas normas, que enquanto aqui a gente está conversando, já alteraram mais de 50, e vocês me digam quanto que vocês devem de imposto. Se vocês pagarem a mais, ok, o dinheiro é meu. Se vocês pagarem a menos, eu autuo. Simples assim. Né? Então, o que a gente vê? Empresas que têm uma maior sede de conhecimento, grandes empresas e médias empresas, têm uma contabilidade ou uma questão tributária mais ajustada, próximo daquilo que é devido. Não se paga tanto a mais. O conhecimento não é para todos. Pequenas e médias empresas, que são as empresas que realmente sustentam o Brasil e que não têm acesso a este conhecimento técnico profundo, pagam mais imposto do que é devido. E a gente na BMS tem mais de 3 mil clientes. Eu nunca deixei de encontrar empresas que tivessem pago aquele ajustadinho. Sempre tem um ajuste fino, no mínimo, para ser feito e que seja feito o tax recovery. Me conta. E a gente tem aqui a missão aqui na BMS, através desse podcast também, de trazer conhecimento e multiplicar conhecimento, porque não vamos trabalhar só para grandes empresas. Todo mundo merece pagar aquilo que é devido. Como que é feito isso? A empresa que trabalha é uma empresa grande, uma multinacional. Encontra algumas barreiras dentro da empresa dizendo, olha, precisamos aproveitar aqui, isso aqui é água limpa, isso aqui é uma oportunidade, porque as oportunidades estão ali na mesa. Como que é feita, do outro lado da mesa, essa análise de oportunidades mais quentes ou aquilo que vocês não acreditam muito? Bom, agora o papo vai ficar mais interessante ainda, porque eu vou para a literatura. Eu vou falar um pouco do tax avoidance, da agressividade tributária. Então isso aqui é bem interessante. Não quer dizer que porque uma empresa ela paga menos impostos, ela está dentro da evasão fiscal. Tá? Nós temos a elisão e a evasão fiscal. Então, eu vou falar isso com um pouquinho de propriedade, porque eu já fui buscar isso na literatura, porque inclusive é um dos meus temas da dissertação de mestrado. Eu falo da agressividade tributária. Tá? Então vamos pegar, por exemplo, o JCP. Tá. Pô,
Tem aí o JCP, teve aí a mudança para 2024, a gente mexeu um pouco na base. Então você imagina a ETR, que é o Effective Tax Rate, que é o quê? Você pegar o imposto de renda e a contribuição social, dividir ele, tá, pelo Before Income Tax, pelo lucro antes do IR. E aí, se você tem uma empresa que tem um JCP de períodos anteriores, que a gente pode fazer isso agora, a gente pode colocar esse crédito na mesa agora, tá? Não quer dizer que essa empresa ela tá ali na evasão fiscal. Eu estou usando isso para complementar teu raciocínio, tá? Porque o teu ponto aí ele é muito interessante. Então imagina que a empresa da Tatiane tem um Before Income Tax, um lucro antes do imposto de renda de 10 milhões. E você pagou 3 milhões e 400. A tua taxa ela é de 34%. E a empresa Fernando Santos, ela tem lá um lucro antes do imposto de renda, um LAIR, de 1 milhão, e eu paguei 250 mil, 25%. E aí, eu sou o fisco, eu sou um consultor, por que que a Tati está pagando 3 milhões e 400? Óbvio que ela tem um lucro maior, mas por que que ela paga 34% e o Fernando 25%? Fernando Santos 25%? Porque o Fernando Santos ele tem mais conhecimento tributário, ele foi buscar lá na lei e ele sabe que ele pode abater o IR dele e o CS com juros sobre capital próprio. E é óbvio que as empresas não têm esse conhecimento. É óbvio que o pessoal está desatualizado. Vamos pegar agora as mudanças que nós tivemos também com subvenções governamentais, e aí a gente pega o CPC 07. Porque anteriormente tudo tinha virado subvenção. Tudo. E aí a gente tem aquela discussão, né? Se é subvenção, você não paga PIS e COFINS e você não paga IRCS. Agora não, né? Agora, como dizem os filósofos, o cabo entortou um pouquinho. Tá? Então o negócio ficou um pouquinho mais difícil. Então nós temos aí N oportunidades. Aonde nós temos muitas oportunidades também, que a gente falou aqui agora há pouco. Insumo, por exemplo, previdenciário nem se fala. Nem se fala. Vamos pegar aí o FAP, quando a gente tem o IC, que é o índice de custo, o IG, o índice de gravidade, e o IF, que é o índice de frequência. Quem é que calcula isso direito? Quem é que está calculando esse FAP da forma correta? E eu garanto que tem um monte de contribuinte que pagou, principalmente quando o FAP ele era individual. Tá? Sabe, Fernando, a gente individualizou o FAP por estabelecimento. Não, quando ele era unificado. Individualizou por estabelecimento para mais de 3 mil empresas. Olha aí. Mas olha quantas empresas tem no Brasil. Não, então, mas quem é que está correndo atrás disso? Quanto crédito a empresa não tem parado? Fora as outras. O previdenciário, óbvio, né? Porque eu trabalho com uma empresa prestadora de serviço com mais de 5 mil funcionários. Então, aonde que está minha maior carga tributária? É no previdenciário. Eu pago muito INSS. Óbvio que eu fui verbas indenizatórias, terceiros, FAP. Eu, durante muito tempo, né, e também já vi empresas aonde a questão do RAT especial, aquele pessoal que está lá no posto de gasolina, que eles estão expostos ao risco, e tem empresas que pagam esse RAT especial, né, porque o funcionário tem que se aposentar antes, com base em insalubridade. Não, e não tem o técnico de segurança para falar, não, ele está exposto ou não está exposto ao risco? E outra... Exposição é eventual ou não é? Exato. Será que eu tenho um departamento de segurança do trabalho, onde eu uso os EPIs e etc. para minimizar esse risco e eu também diminuir minha carga tributária? E ontem eu estava conversando com a Natália, nossa diretora previdenciária, sobre... A gente vai fazer um podcast, um webinar, sobre o FAP, que vai sair agora no dia 30 de setembro, o FAP 2025. Todo mundo já... Espero que todo mundo seja, porque senão ninguém estiver olhando dia 1º de janeiro, não dá mais tempo, por favor. Dia 30 de setembro, divulgado o índice do FAP, temos de 1º a 30 de novembro para contestar, se a portaria for igual a de todos os anos. Gente, não deixe para o dia 25 de novembro, pelo amor de Deus. Tá? Porque dia 25 de novembro, o nosso telefone da BMS parece uma pizzaria. Todo mundo ligando, Pelo amor de Deus, eu preciso contestar. Contestar o quê? A gente nem sequer recebeu acesso ao teu FAP, mas a gente dá um jeito. E o FAP, ele é um multiplicador do teu RAT. E a gente estava perguntando assim, tá, Natália,
Quais são os erros que a gente encontra com maior frequência no FAP? Ok, um erro de cálculo da DataPrev, um funcionário que tem um acidente em uma filial e colocado numa outra filial e tal. Mas a gente tem, Fernando, uma empresa que abre um comunicado de acidente do trabalho quando o empregado está de férias. É uma informação dada à Previdência de que abriu um comunicado de acidente de trabalho. Depois vai dizer que não é acidente de trabalho. Assim. Então, exatamente isso que a gente está falando. Quanto mais conhecimento for proporcionado às empresas, o custo dela vai baixar. Sim. E é uma questão de competitividade. O teu concorrente paga menos imposto. E não quer dizer que porque ele paga menos imposto, ele está na evasão fiscal. Ele está na elisão fiscal, ele está agindo de acordo com a norma. Óbvio, né? E é interessante a gente falar disso. Quando o assunto é planejamento tributário, né? A gente pega aí o artigo 146 do CTN, a gente tem que ter garantido que o nosso planejamento tributário ele seja robusto. Tá? Você tem que ter propósito negocial e fundamento econômico. Então não é só a gente ir naquilo que é legal, mas tem que fazer sentido. Enfim, a gente tem aí N oportunidades. E sabe, Fernando, agora eu vou pegar um ponto polêmico. E a gente tem uma certa... Como é que eu vou falar? Certo popular dizendo que contador bom... Assim, olha, meu contador é muito bom. Meu contador é muito bom porque ele faz tudo certinho e não aparece tudo lá. E eu queria comentar contigo sobre o caso das lojas americanas. A gente teve durante alguns anos uma contabilidade auditada por todas as Big Four que vão alternando, né, por questão de CVM. É possível que ninguém tenha se dado conta nestes anos todos que havia uma fraude? Bom, eu acho, tá, na minha opinião, muita gente tem discutido aí sobre o assunto das americanas e principalmente como que as coisas foram contabilizadas. Eu não vou muito aí para a questão tributária, mas aí a questão dos valores que não foram lançados no resultado. O pessoal aí já deve ter visto bastante vídeo sobre a questão da contabilização do risco sacado, tá? Que deveria estar na conta de empréstimo, estava em fornecedores, não lançaram juros, ninguém sabe direito. Mas aí a gente vai um pouco para a parte da questão da auditoria. Quem é auditado? E eu sou auditado por Big Four, preciso falar o nome da empresa, mas eles fazem, por exemplo, as cartas de circularização para bancos e para os nossos fornecedores também, e também para os clientes. Igual, vocês trabalham, né, com a parte dos processos, eu tenho lá... Todo ano a gente preenche. Todo ano vocês vão preencher uma carta para auditoria, se eu tenho um processo que está lá no meu polo passivo ou no meu polo ativo, e a auditoria valida isso. Faz todo sentido, né? Eu, por exemplo, posso emitir uma nota ou, de repente, com base no CPC 47, eu tenho aí uma receita lá no meu contas a receber e a auditoria vai validar. Será que esses ativos e esses passivos estão corretos? Então, eu creio que o protocolo foi seguido. E se o protocolo foi seguido, se tiveram as cartas de circularização, então eu não sei por que algumas coisas não aconteceram, porque alguns resultados eles não foram divulgados. E aí nós tivemos agora uma última informação, acho que é uma das informações mais recentes aí do caso Americanas, aonde os sócios foram aí indiciados. E o pessoal entrou um pouco aí na questão dos bônus, e aí eu vou mais uma vez para a literatura quando a gente fala do conflito das agências. É óbvio, se você for para a literatura,
Você tem um conflito, sim, entre os agentes, os empresários e os gestores, por uma questão aí de pagamento de interesses. Pagamento não, por uma questão de interesse. Quando a gente fala de bônus, é mais ou menos natural. Assim. É normal, e a literatura traz isso também, que você tem oscilações de accruals nos resultados das empresas no final de ano. O que acontece, por exemplo? Você tem um budget, você tem uma meta. Vamos supor de 10 milhões. E aí, quando chega mais ou menos em novembro, você sabe que você vai bater essa meta. Às vezes você acaba criando um accrual, uma provisão, para poder reduzir um pouco esse resultado. Tá? Isso às vezes acontece. Esse assunto é polêmico, mas acontece, tá? E no ano seguinte, você não vai correr o risco de ter essa despesa, porque você já garantiu o resultado esse ano. E o antagônico também acontece. Tá? Então isso acontece. Eu não estou generalizando nada, assim, nem gosto muito de falar essas coisas. Mas isso acontece porque você tem um conflito de interesses. E aí, olha só, aonde que a auditoria entra? Tem muitos estudos sobre o conflito das agências e a auditoria. O auditor, ele tem um papel fundamental para reduzir esse conflito. Fundamental. Eu tenho um trabalho onde eu pesquisei durante 10 anos as empresas que estão na Bolsa de Valores. Então eu tive que pegar os dados dessas empresas para poder medir ETR, BTD e TTVA para falar de agressividade tributária. E se a agressividade tributária ela tem influência no parecer dos auditores. E aí, quando você fala do parecer dos auditores, nós tivemos um caso recente, se não me falha a memória, do Magazine Luiza, onde nós tivemos uma ressalva. E olha, o que foi essa ressalva? CPC 25. A empresa, ela tinha... a empresa tinha lá no passivo dela contingente, nas notas explicativas, alguns processos que, na opinião da auditoria, não era julgado como possível. Porque quando você pega o CPC 25, aquilo que é possível você lança em notas, remoto não faz nada, provável você deve provisionar, você deve diminuir o teu resultado. Então, na opinião da auditoria, isso ela fez uma ressalva. E os estudos, né, dizem, né, os estudos mostram que quando uma empresa ela tem ressalva no parecer do auditor, o valor das ações cai, isso é normal. Existem também, e eu também aferi isso, estudos de que a legibilidade no parecer do auditor, ela também tem uma influência em certas coisas. Pô, e como que vocês vão aferir legibilidade? Nós temos um dicionário aonde o pessoal usa palavras mais complexas e menos complexas para tornar mais legível ou menos legível. Tá? Então... eu fiz um estudo aí no parecer dos auditores, durante 10 anos, aí, desde 2013 até 2022, das empresas listadas na Bolsa. Então eu não sei o que aconteceu direito, porque se a gente seguir o protocolo, não deveria, já que tem as cartas de circularização. Mas eu acho que o caso Americanas, ele ainda é um pouco nebuloso. A gente vai descobrir daqui a pouco. Estou muito curiosa. E pegando esse teu gancho também, a gente tem a função, né, de dizer se é possível, provável, remoto. Eu já estive do outro lado da mesa, fui diretora jurídica de uma empresa também, antigamente. É muito difícil fazer isso, gente. A gente está no Brasil, a previsibilidade do Brasil é nenhuma. Assim, como que eu vou contabilizar? Isso aqui é remoto. Qualquer coisa no Brasil pode mudar. Além disso, isso a gente tinha antes da questão da queda da coisa julgada. Então, por mais que tenha o trânsito julgado, amor, se resolver mudar, mudou. Então, a gente tem uma insegurança jurídica no Brasil que mesmo hoje o trânsito julgado não te garante mais nada. E por isso que a gente tem visto
uma mudança no pensamento das questões de tax recovery, da recuperação de crédito, muito indo para a questão da tomada de crédito administrativa. Porque hoje a Receita é um cruzamento de dados, eu falo que é um Big Brother tributário. Sem dúvida. Qualquer tomada de crédito que não seja acatada, vem uma cartinha no teu caixa postal em 40 dias no máximo, antes tinha que esperar 5 anos. Mas em 5 anos a Receita vai se manifestar. Não vai se manifestar mais em 5 anos. Hoje a gente tem muito rápido essas objeções. E passados os 5 anos, sem nenhuma delas, acabou. Pelo menos decaiu o direito da Receita. E a gente tem também, hoje, a gente estava comentando ontem, lembra quando a gente contestava o índice do FAP? Todo dia 1º a 30 de novembro? Demorava. Eu cheguei a recuperar no ano passado, uma empresa grande, varejista, atacadista, o FAP de 2012. Inteiro. Individualizei o FAP de 2012 inteiro, porque demorava 6, 7 anos para ser julgado o FAP, e hoje a gente já tem editais de 2023, ou seja, está muito rápido. Então a Receita também virou uma questão de inteligência artificial e está acelerando todos os processos de definições do que vai ter uma objeção ou que não vai ter uma objeção. Mas falando nisso, pegando o gancho da reforma tributária, tu que és especializada, empresa também, que tem uma grande parte de serviços, a reforma tributária vem para machucar um pouquinho os prestadores de serviço. Qual é a tua visão sobre isso? Então, isso eu não tenho dúvida, e eu sou bem temeroso quanto a isso. Ainda não ficou claro o que é não cumulatividade plena, que está na reforma tributária. O que é não cumulatividade plena? E aí eu vou trazer o cenário atual. PIS e COFINS, as empresas optantes pelo lucro real, uma empresa que é indústria, uma empresa que é comércio. É óbvio que ela tem uma maior base de crédito, porque os custos dela, tá lá tá na matéria-prima, etc. E o prestador de serviço, aonde, por exemplo, 80% do custo dela está na folha. Nós temos direito a crédito PIS e COFINS sobre a folha? Não. Vamos fazer um cálculo da alíquota efetiva do PIS e COFINS, que a alíquota do PIS e COFINS no lucro real não é 9,25. Ela é menor porque você tem os créditos. Você tem crédito sobre aluguel à pessoa jurídica, os insumos e etc. Tá? O prestador de serviço, ele acaba sendo onerado. E às vezes ele não tem escolha. Por que ele não tem escolha? Brabão, você faturou mais de 78 milhões, você vai para o lucro real. Claro. Você não tem para onde correr. E, Fernando, a gente vai ter agora 8 anos de 2 regimes ao mesmo tempo. Então... Que é a fase de transição. Prestadores de serviço. Busquem uma consultoria tributária. Recuperem os créditos agora. Não saberemos o que vem pela frente. Sim, com certeza. Então, pelo amor de Deus, nos ouçam. Por gentileza, quando a gente ligar para vocês, nos atendam. E quando vocês ouvirem esse podcast, bmsprojetos.com, comercial@bmsprojetos.com, porque estamos na fase de recuperar, obviamente, baseado em legalidade, argumentos fortes jurídicos. Sim. A BMS é muito conservadora, então empresa que está aí há 15 anos, os nossos clientes são clientes antigos, a gente não tem pressa, né, Fernando? A gente está conversando há quanto tempo? Então a gente está conversando, a gente não tem pressa, não deixa nenhum cliente exposto. Então é o momento de fazer as suas recuperações de crédito para que não deixe um cheque de presente para o governo desnecessariamente. Mas, Fernando, a gente tem mais 3 minutinhos só. Que pena. Que pena. Eu queria ficar 3 horas conversando contigo, mas já deixo o nosso convite para outros episódios. Logo depois que saírem algumas leis complementares, assim, para a gente trazer esses assuntos quentes. Eu queria também entender, assim, de ti na tua carreira, além desse direito tributário, né, essa tua pós-graduação em direito tributário, agora citaste o teu mestrado. Conta um pouquinho sobre ele. O mestrado, eu tô aí indo para a última defesa,
né? Inclusive, eu tenho aí um evento onde eu vou apresentar o meu tema de pesquisa. Igual eu falei aqui, é sobre agressividade tributária e o parecer do auditor. Então, estudei bastante aí o parecer dos auditores, a agressividade tributária. E é bem interessante porque não quer dizer que... O que é agressividade tributária? Empresa que paga menos imposto é mais agressiva, mas não quer dizer que ela é evasiva. Ela está trabalhando de forma correta, que é o que você falou. Ela trabalha de uma forma mais inteligente. É óbvio que nós temos muitos contribuintes fazendo loucuras. Temos. Não é a nossa linha, não é a minha, não é a sua, que é o pessoal mais arrojado, e nós somos mais conservadores. Tá ok? Então, assim, tem uma contribuição muito importante, até para a gente poder entender, né, o papel dos auditores, porque é muito importante. Inclusive tem estudos, né? Será que as empresas que são auditadas por Big Four e não Big Four, elas têm uma maior qualidade na auditoria, sim ou não? O tamanho da empresa, ele influencia ou não nessa qualidade? Como que funciona o parecer? É mais legível, é menos legível? Para você ter noção, eu até aferir a quantidade, o tamanho do parecer e se ele tem influência ou não. Porque existe uma teoria... Sério? De que para dar más notícias, as pessoas acabam falando mais. Então, será que realmente isso procede? Não, óbvio, a gente está trabalhando aqui com teoria, e aí depois a gente vai testar isso através de uma regressão, de uma correlação, porque o meu trabalho ele é quantitativo. Tá? Então, eu tive que pegar muitas informações para depois verificar através desses métodos quantitativos se faz sentido ou não. Então, a gente está aí também para contribuir com essas pesquisas, para a ciência, para poder, né, trazer mais informações aí para o pessoal. Então, é bem interessante, e eu também que sou professor, tá? Eu também ministro aula no MBA da Trevisan, aula de contabilidade e de controladoria. Como eu disse, né, nosso papo aqui foi bastante sobre essa questão tributária, mas a contabilidade ela vai além disso. Só de você ter uma contabilidade que ela não é convencional, onde você sabe por segmento ou por cliente o quanto que você ganha, você tem condições de tomar decisões melhores. E óbvio que as normas contábeis, através dos nossos pronunciamentos, elas vieram exatamente para poder ajudar nisso. Então, hoje, uma empresa que segue as normas, e todas têm que seguir, ela está muito mais preparada, ela tem demonstrativos, ela tem informações contábeis mais consistentes para a tomada de decisão. E óbvio que, infelizmente, a gente ainda tem, tá? Quando a gente pega 12973, artigo 58, as normas contábeis não se misturam com as normas tributárias. Você faz aí a tua contabilidade, mas não vai mexer aqui com as suas apurações. Então você tem que ter um jeitão para fazer isso, tá? Para poder fazer as apurações, dar mais trabalho. Agora, não faz sentido, né? A gente ainda tem empresas optantes pelo Simples, que faturam, né, até 4.800.000, tem aí uma operação e, de repente, tem uma contabilidade por regime de caixa. Não tem um balancete. Muito. Não faz sentido. Sendo que, você tem que ter lá teu contas a receber, até para você controlar. Será que o contas a receber que você tem no teu balancete, no teu balanço, ele é o contas a receber que tem no teu financeiro? O que eu costumo dizer? A contabilidade ela é a ciência que estuda e controla o patrimônio. Então, você, através do teu balancete lá analítico, conta por conta, cada conta daquela é do dono da empresa. É o patrimônio da empresa. Aquele contas a receber é da empresa. Aquele contas a pagar é a obrigação da empresa. Aquele imposto é a obrigação da empresa. O salário a pagar é a obrigação da empresa. Aqueles ativos imobilizados é o patrimônio da empresa. O que é o patrimônio da empresa? Todos os seus ativos, bens e direitos, subtraído das suas obrigações, que é o teu passivo. Então, você tem que fazer contabilidade, você tem que controlar. E o que eu sempre falo nas minhas reuniões, data is the new oil. Ter o dado é o novo petróleo. É onde está a riqueza. Sim. Então, com dados, com inteligência, com busca do conhecimento, tem melhor lucratividade, você tem melhor assertividade e melhor informação para a tomada de decisão.
quer que seja. Exatamente. Concordo 100%. Então, Fernando, queria te agradecer estar aqui com a gente hoje, 6 da manhã. Estamos aqui, abrimos o estúdio do podcast, que é o horário que ele podia, e a gente está aqui. Eu estava curiosíssima. Estou em fechamento, né? Eu estava curiosíssima, queria te agradecer a presença. A porta da casa está sempre aberta. Obrigado. Vou também pedir para vocês nos assistirem, curtirem, compartilharem. E os próximos episódios vão ser tão bons. Não sei se tão bons. Tentamos que sejam tão bons quanto esse, que foi muito bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então, vamos encerrar por hoje. E nos assistam toda semana em todas as redes sociais. Spotify, YouTube, Instagram, todas as plataformas de streaming. Estamos lá toda semana trazendo para vocês informações relevantes para que seu caixa retorne de forma efetiva e segura. Muito obrigada.